Em 1538, as escrituras sagradas foram expostas abertamente à venda, e os locais de culto transbordavam por toda parte para ouvir suas santas doutrinas expostas. Após o rei tornar lei os famosos 6 artigos, que praticamente restabeleceram os princípios essenciais do credo romano, Cranmer brilhou com todo o brilho de um patriota cristão, resistindo às doutrinas que eles continham, postura na qual era apoiado pelos bispos de Sarum, Worcester, Ely e Rochester, sendo que os 2 primeiros renunciaram aos seus respectivos bispados. O rei, embora agora em oposição a Cranmer, ainda reverenciava a franqueza que marcou sua liderança. A morte de Lord Cromwell, bom amigo de Cranmer, na Torre em 1540 foi um duro golpe para a vacilante causa protestante. Mas, mesmo agora, Cranmer, quando viu a maré diretamente adversa à verdade, corajosamente serviu ao rei em pessoa e, por seu sincero e varonil pedido, fez com que o livro de artigos fosse deixado de lado, para a grande confusão de seus inimigos, que consideravam sua queda inevitável. Cranmer agora vivia da maneira mais isolada possível, até que o rancor de Winchester apresentou alguns artigos contra ele, referentes à perigosa opinião que ensinava em sua comunidade, junto a outras acusações de traição. Estas foram entregues a Cranmer pelo próprio rei, e acreditando firmemente na lealdade e afirmações de inocência do prelado acusado, fez com que o assunto fosse profundamente investigado, e o Winchester e o Dr. Lenden, com Thornton e Barber, da casa do bispo, foram revelados pela investigação serem os verdadeiros conspiradores. O comedido e indulgente Cranmer teria intercedido por toda a remissão de suas punições, não fosse Henrique, satisfeito com o subsídio votado pelo parlamento, ter permitido que fossem dispensados. Esses homens nefastos, no entanto, renovando suas conspirações contra Cranmer, foram vítimas de ressentimento de Henrique, e Gardiner perdeu para sempre sua confiança. Sir G. Gostwycke logo depois apresentou acusações contra o arcebispo, que foram anuladas por Henrique, e o primaz ainda estava disposto a perdoá-las. Em 1544, o palácio do arcebispo na Cantuária foi queimado e seu cunhado, entre outros, pereceu nele. Essas muitas aflições podem servir para nos reconciliar a uma disposição humilde, pois qual felicidade esse grande e bom homem poderia ensejar, já que sua vida era constantemente perturbada por cruzes políticas, religiosas ou naturais? De novo, o inveterado Gardiner apresentou graves acusações contra o manso arcebispo e o teria enviado à torre. Mas o rei era seu amigo, deu-lhe sua aprovação para que pudesse se defender, e no conselho não apenas declarou o bispo um dos homens mais atacados em seu reino, mas repreendeu veementemente seus acusadores por suas calúnias. Uma vez que fizeram as pazes, Henrique e o rei francês Henrique o Grande foram unânimes em abolir a missa em seus reinos, e Cranmer iniciou essa grande obra, mas a morte do monarca inglês em 1546 suspendeu o expediente, e o rei Eduardo, seu sucessor, manteve Cranmer nas mesmas funções, sob cuja coroação ele otorgou uma responsabilidade que para sempre honrará a sua memória, por sua pureza, liberdade e verdade. Durante esse reinado, ele conduziu a gloriosa reforma com zelo inabalável. Mesmo no ano de 1552, quando foi acometido por uma intensa febre, da qual Deus desejou restaurá-lo, para que pudesse testemunhar por meio de sua morte a verdade daquela semente que diligentemente semeara. A morte de Eduardo, em 1553, expôs Cranmer a toda a fúria de seus inimigos. Embora o arcebispo estivesse entre os que apoiaram a ascensão de Maria, foi detido na reunião do parlamento e, em novembro, foi considerado culpado de alta traição em Guildhall e destituído de seus títulos.
enviou uma humilde carta a Maria, explicando a causa de sua assinatura do testamento em favor de Eduardo. E em 1554 escreveu ao conselho, a quem pressionou para obter o perdão da rainha, por meio de uma carta entregue a Dr. Weston, que, porém, ao abrir a carta e ver seu conteúdo, covardemente a devolveu. Traição era uma acusação inaplicável a Cranmer, que apoiava a autoridade da rainha, enquanto outros, que tinham apoiado Lady Joana, foram dispensados mediante pagamento de uma pequena multa. Uma calúnia foi então espalhada contra Cranmer, de que cumpriria com algumas das cerimônias papistas para cair nas graças da rainha, acusação que ousou negar publicamente e justificou seus artigos de fé. O papel ativo que o prelado havia assumido no divórcio da mãe de Maria já havia ferido profundamente o coração da rainha e a vingança foi um fator preponderante na morte de Cranmer. Nesse trabalho, vimos os detalhes públicos em Oxford, nas quais os talentos de Cranmer, Ridley e Latimer brilharam de forma tão compíscua e acabaram levando às suas condenações. A primeira sentença foi ilegal, na medida em que o poder usurpado do Papa ainda não havia sido restabelecido por lei. Mantido na prisão até que o restabelecimento viesse a efeito, uma comissão foi enviada de Roma, nomeando o Dr. Brooks como representante de Sua Santidade e os doutores Story e Martin como os representantes da rainha. Cranmer estava disposto a se curvar à autoridade dos doutores Story e Martin, mas protestou contra a autoridade do Dr. Brooks. Tais foram as observações e respostas de Cranmer após um longo inquérito que o Dr. Brooks observou. Viemos para interrogá-lo e acho que você nos interroga. Ao ser enviado de volta ao confinamento, recebeu uma citação para comparecer em Roma em 18 dias. Mas isso era impraticável, pois estava preso na Inglaterra. E como havia declarado, mesmo se estivesse em liberdade, era pobre demais para contratar um advogado, por mais absurdo que pareça. Cranmer foi condenado em Roma e em 14 de fevereiro de 1556 foi nomeada uma nova comissão pela qual Turby, bispo de Ely e Bonner de Londres, foram delegados para serem juízes em Christchurch, Oxford, em virtude desse dispositivo. Cranmer foi gradualmente destituído ao lhe vestirem meros trapos para representar o traje de um arcebispo. Depois de tirar o traje, tiraram-lhe até mesmo a túnica e, em vez dela, o vestiram com uma túnica velha e gasta. A isso ele suportou imóvel, e seus inimigos, percebendo que sua rigidez o tornava mais determinado, optaram pelo caminho oposto e o colocaram na casa do reitor de Christchurch, onde foi tratado com todas as indulgências. A situação foi de um contraste tão grande com os 3 anos de prisão pelos quais havia passado que o pegou de surpresa. Sua natureza aberta e generosa era mais facilmente seduzida por uma conduta liberal do que por ameaças e grilhões. Quando Satanás encontra fortaleza cristã contra um modo de ataque, ele tenta outro. E que forma seria tão sedutora quanto sorrisos, recompensas e poder depois de uma prisão longa e dolorosa? Assim foi com Cranmer. Seus inimigos lhe prometeram sua antiga grandeza caso se retratasse, bem como o favor da rainha, e isso no exato momento em que sabiam que sua morte era determinada em conselho. Para amenizar o caminho da apostasia, o primeiro documento trazido para sua assinatura foi elaborado em termos gerais. Depois de assinado, outros 5 foram obtidos como explanatórios do primeiro, até que finalmente chegou às suas mãos o seguinte instrumento execrável: Eu, Thomas Cranmer, ex-arcebispo da Cantuária, renuncio, abomino e detesto toda sorte de heresias e erros de Lutero e Zwinglio e todos os outros ensinamentos que são contrários à sã e verdadeira doutrina. E creio mais invariavelmente em meu coração, e com minha boca reconheço uma evidente e santa Igreja Católica, sem a qual não há salvação.
e, portanto, reconheço que o bispo de Roma é o líder supremo na terra, a quem reconheço ser o mais alto bispo e papa, e vigário de Cristo, a quem todo o povo cristão deve sujeitar-se. E quanto aos sacramentos, creio e adoro no sacramento do altar o corpo e o sangue de Cristo, estando verdadeiramente contidos sob as formas de pão e vinho. O pão, através do veemente poder de Deus, sendo transformado no corpo de nosso Salvador Jesus Cristo, e o vinho em seu sangue. E nos outros 6 sacramentos também, como neste. Acredito e sustento como a Igreja Universal sustenta, e a Igreja de Roma julga e determina. Além disso, acredito que há um purgatório onde as almas que partiram serão punidas temporalmente, por quem a Igreja ora de maneira piedosa e íntegra, assim como honra aos santos e faz orações a eles. Finalmente, em todas as coisas que professo, não creio, senão no que a Igreja Católica e a Igreja de Roma sustentam e ensinam. Lamento alguma vez ter sustentado ou pensado o contrário, e imploro a Deus Todo-Poderoso que, por sua misericórdia, me conceda o perdão por todas minhas ofensas contra Deus ou sua Igreja, e também desejo e imploro a todos os cristãos que orem por mim. E todos os que foram enganados pelo meu exemplo ou doutrina, exijo pelo sangue de Jesus Cristo que retornem à unidade da Igreja, para que possamos ser todos unânimes, sem cisma ou divisão. E para concluir, assim como me submeto à Igreja Católica de Cristo e à liderança suprema, também me submeto às excelentíssimas majestades de Filipe e Maria, rei e rainha deste reino da Inglaterra e etc., e a todas suas outras leis e ordenanças, estando sempre pronto, como fiel súdito, a obedecer-lhes. E Deus é minha testemunha, de que não fiz isso por favor ou medo de qualquer pessoa, mas de boa vontade e por minha própria consciência no que toca à instrução de outras pessoas. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, disse o apóstolo, e aqui se encontrava realmente caindo. Os papistas, por sua vez, haviam agora triunfado, haviam obtido tudo o que queriam, exceto sua vida. Sua retratação foi imediatamente impressa e espalhada para que pudesse ter o devido efeito sobre os atônitos protestantes. Mas Deus contrariou todos os planos dos católicos na medida em que carregavam a implacável perseguição de suas presas. Sem dúvida, o amor pela vida induziu Cranmer a assinar a declaração acima. Ainda assim, pode-se dizer que a morte é preferível à vida para aquele que estiver sob os aguilhões de uma consciência castigada e o desprezo de todo cristão evangélico. Esse axioma foi por ele fortemente sentido em toda a sua força e angústia. A vingança da rainha seria saciada apenas pelo sangue de Cranmer e, portanto, ela emitiu uma ordem ao Dr. Polly para que preparasse um sermão a ser pregado em 21 de março, diretamente antes de seu martírio em St. Mary's, Oxford. O Dr. Polly o visitou no dia anterior e foi induzido a acreditar que ele publicaria seus sentimentos em confirmação dos artigos que havia assinado. Por volta das 9 da manhã do dia do martírio, os comissários da rainha, acompanhados dos magistrados, conduziram as afáveis desafornados à igreja de Santa Maria. Suas roupas rasgadas e sujas, a mesma em que o trajaram em sua destituição, provocaram a comiseração do povo. Na igreja deparou com um palanque médio-baixo erguido diante do púlpito, no qual, ao ser colocado, virou o rosto e orou fervorosamente a Deus. A igreja estava cheia de pessoas de ambas as convicções, esperando ouvir a justificativa da recente apostasia. Os católicos regozijando-se e os protestantes profundamente feridos de espírito pelo lapso do coração humano. O Dr. Polly, em seu sermão, apresentou Cranmer como culpado dos mais atrozes crimes, encorajou
o iludido Marte a não temer a morte, a não duvidar que Deus o apoiaria em seus tormentos, nem que missas seriam rezadas em todas as igrejas de Oxford para o repouso de sua alma. O doutor então anunciou sua conversão, a qual atribuiu à operação evidente do poder do Todo-Poderoso. E para que o povo pudesse se convencer de sua veracidade, pediu ao prisioneiro que lhes desse um sinal. Cramer o fez e implorou à congregação que orasse por ele, pois havia cometido muitos pecados graves. Mas de todos havia um que o afligia terrivelmente, sobre o qual falaria em breve. Durante o sermão, Cramer chorou lágrimas amargas, erguendo as mãos e os olhos para o céu e deixando-as cair como se não merecesse viver. Sua dor agora se aliviava por meio das palavras, antes de sua confissão. Caiu de joelhos e as seguintes palavras revelaram a profunda contrição e tumulto que atormentavam sua alma. Ó Pai do céu, ó Filho de Deus, Redentor do mundo, ó Espírito Santo, três pessoas, todos um Deus, tem piedade de mim, o mais desgraçado, patife e infeliz pecador. Ofendi tanto ao céu quanto à terra, mais do que minha língua pode expressar. Para onde devo ir ou para onde devo fugir? Para o céu tenho vergonha de erguer os olhos, e na terra não encontro lugar de refúgio ou socorro. A ti, portanto, ó Senhor, corro. A ti me humilho, dizendo: ó Senhor meu Deus, ainda que meus pecados sejam grandes, tem piedade de mim em tua grande misericórdia. O grande mistério de que Deus se tornou homem não foi perdido por pequenas ou poucas ofensas. Tu não entregaste teu Filho, ó Pai Celeste, à morte por meros pecados pequenos, mas por todos os maiores pecados do mundo, para que o pecador retorne a ti com todo o seu coração, como faço atualmente. Portanto, tem piedade de mim, ó Deus, cuja marca é sempre ter piedade. Tem piedade de mim, ó Senhor, em tua grande misericórdia. Não desejo nada por meus próprios méritos, a não ser por causa de teu nome, para que assim ele seja santificado, e por teu querido Filho, por causa de Jesus Cristo. E agora, portanto, ó Pai do céu, santificado seja o teu nome, etc. Então, levantando-se, disse que desejava, antes de sua morte, dar-lhes algumas exortações piedosas pelas quais Deus seria glorificado e edificado. Então discorreu sobre o perigo do amor pelo mundo, o dever de obediência às suas majestades, de amar um ao outro e a necessidade de os ricos administrarem as necessidades dos pobres. Citou os 3 versículos do 5º capítulo de Tiago e prosseguiu: que os ricos ponderem bem essas 3 frases, pois se alguma vez tiveram ocasião de mostrar sua caridade, a têm agora neste mundo, as pessoas pobres sendo tantas e o alimento tão oneroso. E agora, já que eu cheguei ao derradeiro final de minha vida, do qual depende toda a minha vida passada e toda a minha vida futura, seja para viver com meu mestre. Cristo para sempre Cristo para sempre em alegria, seja para sentir dor para sempre com os ímpios no inferno, e atualmente vejo, diante dos meus olhos, ou o céu pronto para me receber, ou o inferno pronto para me engolir. Portanto, declararei a minha fé como acredito, sem nenhuma cor de dissimulação, pois agora não há tempo para dissimular tudo o que disse ou escrevi em tempos passados. Primeiro, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, etc. E creio em todos os artigos da fé católica, em todas as palavras e frases ensinadas por nosso Salvador Jesus Cristo, seus apóstolos e profetas no Novo e Antigo Testamento. E agora chego à grande coisa que tanto perturba minha consciência, mais do que qualquer coisa que já fiz ou disse em toda a minha vida, e que é a publicação de uma missiva contrária à verdade, à qual agora aqui renuncio e que rejeito, pois foram coisas escritas por minha mão, contrárias à verdade que habitava em meu coração, escritas com medo da morte e para salvar minha vida. Se fosse possível, isto é, todas as notas ou papéis que escrevi ou assinei com a mão
desde a minha destituição, nas quais escrevi muitas coisas falsas. E visto que minha mão cometeu tal ofensa, escrevendo contrariamente ao meu coração, então minha mão será a primeira a ser punida, pois quando eu chegar ao fogo, será queimada primeiro. E quanto ao Papa, eu o rejeito como inimigo de Cristo e anticristo, e a toda sua falsa doutrina. Após a conclusão dessa declaração inesperada, espanto e indignação ficaram evidentes em todas as partes da igreja. Os católicos estavam completamente decepcionados ao ver seu objetivo frustrado. Cranmer, como Sansão, trouxeram uma ruína maior sobre seus inimigos na hora da morte do que em sua vida. Cranmer teria procedido à exposição das doutrinas papistas, mas os murmúrios dos idólatras afogaram sua voz, e o pregador deu a ordem para levarem o herege dali. O selvagem comando foi imediatamente obedecido, e o cordeiro prestes a ser martirizado foi arrancado de sua posição no local do abate, insultado por todo o caminho pelas ofensas e motejos dos pestilentos monges e frades. Com pensamentos voltados para algo muito mais elevado do que as ameaças vazias do homem, ele chegou ao ponto tingido com o sangue de Ridley e Latimer. Lá ajoelhou-se por um curto período de sincera devoção e depois se levantou para poder se despir e se preparar para as chamas. 2 frades que haviam participado da persuasão para que abjurasse agora se esforçavam para afastá-lo da verdade, mas estava firme e imóvel naquilo que acabara de professar e expor publicamente. Uma corrente foi fornecida para prendê-lo à estaca, e depois que o cingiram firmemente, inflamaram o combustível e as chamas logo começaram a subir. Então, os sentimentos gloriosos do mártir foram manifestos. Foi assim que, estendendo a mão direita, o segurou no fogo sem piscar, até que fosse reduzida às cinzas, mesmo antes de seu corpo ser ferido, exclamando com frequência esta indigna mão direita. Seu corpo suportou a fogueira com tanta firmeza que parecia não ter mais do que a estaca à qual estava ligado. Seus olhos foram erguidos para o céu, e ele repetiu esta indigna mão direita, desde que sua voz o suportasse, e com frequência, usando as palavras de Estevão: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Em meio às intensas chamas, entregou sua alma.